Muito boa tarde para você que nos acompanham aqui para vocês que me acompanham aqui na Infomoney. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e a gente vai comentar hoje como foi a movimentação do pregão do dia 25 de maio, véspera de feriado. O mercado um pouco sem direção clara. A gente vai comentar os principais papéis, as principais informações que a gente teve ao longo do dia. Então vale lembrar hoje que o Ibovespa está flat, a gente tem Petrobras e Vale segurando a queda que os bancos intensificaram no período da tarde, principalmente Itaú cedendo bem, depois de ontem o Banco do Brasil cair de mais de 5%, trabalhando no campo positivo, porém agora no período da tarde sinalizou uma exaustão do movimento de alta iniciado no início da manhã. Bom, então a gente tem como as principais informações o afastamento do Romero Jucá do Ministério do Planejamento, e agora a gente ainda segue cético em relação às informações que ainda não foram divulgadas. Então o cenário político segue como principal driver, vamos ficar atentos ao que pode sair de informação referente à Operação Lava Jato e também referente à nova equipe econômica e também o novo governo do presidente interino, o Michel Temer. A gente vai começar aqui falando para vocês então da atualização da nossa carteira. Antes de mais nada, vale lembrar que um dos principais motivos pela queda da bolsa, principalmente de ontem, dos bancos e hoje a continuidade desse movimento no período da tarde, foi a possível extinção do Fundo Soberano, que é um fundo em que o governo tem aplicados em alguns títulos públicos e também em ações do Banco do Brasil. Então foi mencionado aí que há a possibilidade de extinguir esse fundo e, consequentemente, o governo ter o dinheiro em caixa. A gente está falando de aproximadamente 2 bilhões de reais. Então, começando aqui com as nossas atualizações. A gente teve 3 papéis que iniciaram na nossa carteira essa semana. O primeiro foi Fibra, tá? Que a gente comprou e fomos estopados com 5% e seguimos posicionados em BB Seguridade e Vale 5, ambos aí um retorno de aproximadamente 1,5%. A nossa carteira na semana vai performando aí com 0,36% negativo. Vale lembrar que hoje os papéis como Natura, Vi24, eles irão ser cancelados os gatilhos, pois eles não acionaram até o leilão de fechamento de quarta-feira, ou melhor, até daqui os próximos 9 minutos eles não acionaram ainda, então provavelmente eles não irão entrar na nossa carteira. Operações de swing trade, então a gente segue comprados em Embraer, comprados em Braskem. Hoje nós iniciamos uma operação no milho, tá? CCMU 16, compramos a R$ 42,50, já fizemos a redução a R$ 43,00 e o alvo dessa operação está em R$ 44,00. O stop da operação está em 41,80, perdão, o stop original estava em 41,80, agora o stop foi alterado para o ponto de entrada em R$ 42,50. Seguimos ainda com um viés positivo para o milho e abre espaço de uma movimentação positiva. Hoje fizemos 2 day trades, tá? CSN e Itaúsa. A CSN a gente teve um lucro e Itaúsa um prejuízo. E na Vale F63 seguimos posicionados. Hoje foi um dia positivo para o day trade. A gente teve uma operação só no índice futuro, na qual tivemos 600 pontos de retorno. E foram feitas 5 operações em dólar, cujo a gente teve um retorno em 3 operações de lucro e em 2 prejuízo, e o saldo positivo foi de 17 pontos. A gente conseguiu pegar um belíssimo trade na abertura do mercado, um trade com um resultado de aproximadamente 16 pontos, tá certo? Então essa aqui foi a nossa atualização. Vamos começar agora a falar sobre alguns ativos em que chamam a nossa atenção, fazer uma análise do índice Bovespa, fazer uma análise do dólar e separei aqui para vocês aproximadamente uns 15 a 20 ativos em que nós iremos comentar. Então, primeiramente, o índice Bovespa trabalhando com uma leve alta de 0,47%. Temos aqui uma linha de suporte ainda como uma referência de preço, foi bem estabelecido esse suporte na casa de 49 mil pontos. Perceba que o ativo o Ibov não conseguiu perder o patamar de 49 mil pontos. Caso seja perdido, o próximo ponto de parada ficaria aqui na região de 48 mil pontos, que é o primeiro fundo prévio nesses patamares de preço. Perdendo 48 mil pontos, o primeiro fundo intermediário é aqui. Vale lembrar que o Ibovespa está em cima de uma região de suporte,
A gente vai ficar atento como ele vai se consolidar. Se semana que vem, segunda-feira, o mercado começar a trabalhar, perdão, sexta-feira, lembrando que amanhã não tem pregão, somente sexta, se o mercado trabalhar acima desses 50.500 pontos, ele pode desenvolver um repique em alta, tá? Dentro de um viés de baixa do curtíssimo prazo, um repique alta e buscar aqui os pontos como esse topo anterior na casa de 53 mil pontos. Só para complementar, deixa eu traçar aqui uma retração de Fibonacci, topo com fundo, a gente percebe que teremos alvos aonde? 50.700, 50.300 e depois 52 mil pontos como alvo do curto prazo, caso o mercado venha desenvolver altas. E caso venha desenvolver queda, 59 mil, depois 48 mil pontos seriam os alvos para baixo do índice Bovespa. Já o dólar futuro, uma movimentação positiva, trabalhando acima aí do 3.600. Vale lembrar que o dólar teve o seu ajuste do dia de hoje, 3.599,5, tá? 3.599 é o ajuste do dólar. Então o dólar aqui levemente tenta me fazer uma movimentação positiva, levemente querendo fazer um pivôzinho, levemente aqui um pivôzinho de alta. Claro que ainda não se desvencilhou de uma maneira clara e convicta desses patamares de 3.600. Caso venha se desvencilhar dessa região de preço, o próximo ponto de parada ficaria na casa de 3.670. No curtíssimo prazo, se a gente for pensar no campo negativo, se o dólar não ter forças para desenvolver alta e voltar a trabalhar em queda, a gente vai pensar aqui numa movimentação abaixo de 3.520, ele podendo buscar a região de 3.470, 3.450 aqui, que seria o primeiro fundo prévio. Começar aqui alguns ativos em que separamos. Banco do Brasil, após uma forte movimentação de queda, o ativo me faz um candle comprador, uma valorização de aproximadamente 3% até o momento, foi fechado um gap que estava em aberto, ok? E agora a superação da máxima de hoje em Banco do Brasil no próximo pregão leva a uma movimentação positiva e a gente trabalhar uma compra em Banco do Brasil. Então superação de R$ 16,75, atentos para nós iniciarmos uma operação de compra. BB Seguridade é um outro papel que no curto prazo tenta me configurar aqui um movimento de alta, passa por um período de correção e a gente vai acompanhar aqui como o ativo vai se performar com esse pivô. Então, o rompimento desses patamares de preço aqui, tá? Principalmente a superação da máxima de hoje no pregão de sexta-feira, pode levar aí a casa dos R$ 29,00 as ações do Banco do Brasil Seguridade. CCMU 16, tá? Milho. O milho aqui, deixa eu só colocar para ficar um pouco mais claro e mais didático o que nós estamos mencionando para vocês, que é o que? A nossa média de 21 períodos no gráfico diário. Passamos uma venda nesse ponto aqui quando o mercado sinalizou uma correção, corrigiu e hoje, no rompimento da primeira hora do pregão, a gente trabalhou uma compra no milho, tá? Que foi a compra do rompimento da primeira hora, foi o 42,50, rompeu, fizemos a parcial e seguimos posicionados no milho, no alvo em R$ 44,00. Vale lembrar que cada variação de real numa cotação do milho é equivalente a R$ 450, tá? Ecorodovias, pessoal, vários ativos, tá, estão em cima, estão me chamando a atenção, vários deles estão em cima de uma região de suporte, porém eles não estão desenvolvendo uma movimentação de alta. O que me incomoda é que se sexta-feira eles também ficarem neutros e na semana que vem começar a perder suporte, o Ibov pode iniciar uma movimentação de queda. Então temos aqui, atentos, 7,59, se for perdido aqui um pivô de baixa em Ecorodovias. Temos GGBR4, é um ativo bastante delicado. Por quê? Porque estamos em cima de uma região de suporte importante também, 5,50. Caso ele não firme, não venha romper essa consolidação aqui, ó, temos uma consolidação de preço em R$ 6,10. O ideal é que ele venha romper para ele subir até 6,80. Caso ele não tenha força para romper e começar a perder 5,60, a gente tem aqui uma formação de cai, um período de correção, que podemos denominar como que um mastro e bandeira invertido. Perdendo aqui, ele pode ter uma sinalização de queda. Então, muita atenção para quem está posicionado em Gerdau. Itaú, ITUB4, é um outro ativo em que me chama muita atenção a estrutura gráfica que vem sendo formada. A gente tem aqui, ó, uma linha de suporte bem importante que foi definida.
R$ 29,30 e agora eu posso interligar esses topos. Levemente, se perder aqui o patamar de R$ 29,30, R$ 29, a sinalização não fica bonita para Banco Itaú e abre espaço para uma queda. A gente está falando de alvo lá na casa de R$ 25,50, uma desvalorização de aproximadamente 12%. Então, atenção, tá? Então, o viés de alta acaba sendo um pouco prejudicado com essa queda e esse acúmulo de preço nos últimos 2 dias. Itaú, outro papel que chama a nossa atenção foi Kroton. Kroton, depois de ter passado por um período de movimento positivo, vem testar nossa média de 21, linha de tendência de baixa, me faz aqui um candle vendedor, depois de ter tocado, a média está apontando para baixo, os preços estão abaixo. Os preços estão abaixo aí da minha média de 21 e eu vou trabalhar aqui, a gente pode ficar de olho em Kroton se começar a perder a mínima de hoje para uma continuidade e manutenção do movimento de queda. MGLU, tá? Magazine Luiza. A gente tem aqui o gráfico diário, o ativo passando por um período de consolidação bem importante. Podemos trabalhar aqui uma linha, deixa eu só colocar outra linha, uma linha de resistência horizontal, tá? Então temos aqui a região de R$ 35,60, R$ 36, e aqui uma linha que podemos ligar os fundos. Então levemente um triângulo ascendente, em MGLU. Superando esses patamares de preço, o rompimento da casa de R$ 36, podemos trabalhar compras no papel. Claro que se ele não romper e voltar a trabalhar abaixo da minha média de 21 períodos, perder suporte em 32,50, podemos pensar em vendas, esperando que ele venha reverter um movimento prévio que é de alta. Continuando, Multiplan, Multi3. Multi3 é um papel bem parecido com o Eco Rodovias, ok? Temos o que aqui, primeiro em Multiplan? Uma linha de tendência de alta, que foi perdida. Agora ele tenta me passar por um período de cai, passa por um período de correção. Eu vou ficar de olho em Multiplan se começar a perder 55,17. Perdendo, ele pode entrar num viés de baixa, tá? E desenvolver uma movimentação de queda. Continuando, Petrobras, Petro 4, é um outro papel também em que me configura aqui um pivôzinho de baixa um pouco mais longo, tá? O que deixa aí um pouco prejudicado esse movimento de alta. Então vamos ficar atentos em como o Petro tende a se comportar no próximo pregão na sexta-feira e também no início da próxima semana, que foi estabelecida uma região de suporte importante, 8,44. Perdendo 8,44, a sinalização de Petro é de baixa e tem espaço para correr até onde? Esse ponto de suporte na casa de 7,90. Então região de R$ 8,00 como alvo. 8,44 for perdido, a gente vai entrar num viés de baixa um pouco mais longo em Petrobras. A superação da máxima do dia de hoje, a superação da máxima na casa de 8,93, 8,94, podemos esperar aí o mercado buscar a nossa média de 21 períodos na casa de R$ 9,65. E se ter força para romper, 10,40 seria o próximo alvo. Marco Polo, Pomo 4, é um ativo em que a gente fica de olho. Temos aqui uma configuração ligando os topos e aqui um possível ligamento desses fundos, ok? Vamos monitorar o rompimento do patamar aqui de R$ 2,50. Rompendo aqui, podemos ter um pivôzinho de alta e uma configuração positiva e o mercado tentar buscar o teste dos próximos níveis de resistência. Níveis esses que estarão aqui na casa de R$ 2,70. Rente 3, tá? Rente 3 é um outro papel que conseguimos pegar uma compra aqui, desenvolver uma movimentação positiva. Muita atenção ao papel. Temos uma linha de tendência de alta que foi rompida para baixo. Então a gente tem aqui agora o mercado passa por um período de queda. Se perder, a localiza perder 32,50 aqui, podemos ter uma sinalização de queda, uma sinalização de queda e trabalharmos aqui um pivôzinho de baixa e o mercado sinalizar esse movimento. Então muito cuidado a perda de 32,50. E Vale 5 é o papel para a gente poder finalizar. Vale 5 ainda trabalha dentro de um cenário de consolidação, em cima de uma região de suporte. Temos 2 pontos para ficarmos atentos. Perdendo R$ 11,00 é queda e a superação, vou colocar no gráfico mais curto, tá? 60 minutos. 60 minutos. O rompimento desse nível de resistência no curtíssimo prazo em R$
e 85, podemos trabalhar uma compra. Percebam que temos uma linha de tendência de baixa da Vale no 60 que já está ficando para trás. Então, se eventualmente romper esses patamares de preço, podemos ter aqui um sobe, passamos por um período de correção e ele abre espaço para retomar seu movimento de alta e iniciarmos aqui um pivô de alta, ok? Então eu gostaria de agradecer a sua presença em mais um fechamento do mercado, só para reforçar que amanhã, dia 26 de maio, teremos um feriado aqui no Brasil, então a bolsa não vai funcionar. E na sexta-feira, dia 27, nós voltamos aí com toda a nossa programação. Obrigado pela sua presença, tenha todos um bom resto de quarta-feira, um excelente feriado e até sexta-feira.